Bom dia, primeiro ano. Vamos iniciar mais uma aula hoje. Hoje é terça-feira, né? Hoje, se vocês observarem no calendário que vocês vão preencher, nós terminamos o mês de agosto, tá certo? O mês de agosto teve fim ontem. Então, hoje inicia um novo mês, que é o mês de setembro, certo? Hoje é 1º de setembro. E no mês de setembro nós comemoramos uma data muito importante, tanto para nós brasileiros quanto para o nosso país, certo? E aí nós vamos conhecer toda essa semana, nós vamos conhecer um pouquinho dessa data, como foi que ela aconteceu, quais foram os acontecimentos dessa data, né? Porque ela se tornou tão importante para nós e para o nosso país. Eu espero que vocês gostem. Olha só, aqui eu tenho duas imagens, né? E a frase Semana da Pátria. Então, é realmente isso que nós vamos vivenciar, a Semana da Pátria. E o que seria isso? É a semana que nós vamos comemorar a independência do nosso país, certo? Nós vivemos em um país, não é isso? E o nome dele é Brasil. Vocês já sabem disso também, eu acredito. E aí eu tenho duas imagens que representam o nosso país, são símbolos do nosso país, né? A bandeira e o mapa também do nosso país. Dentro da bandeira, ela tem quatro cores, né? Ela é representada por quatro cores: o verde, o amarelo, e o azul e o branco, certo? A tia vai explicar bem direitinho nas próximas aulas o que significa essas cores que está na bandeira, certo? E a bandeira ela é um símbolo do nosso país, como eu já falei. E também nós temos o hino do nosso país, o hino nacional brasileiro, que eu acredito que quando vocês assistem a algum jogo de futebol, vocês escutam passar na televisão o hino nacional, certo? E na escola também nós cantamos o hino nacional, o hino de Sertânia, não é? Então, a nossa cidade, ela tem um hino. Então, o nosso país também tem um hino, que nós chamamos de hino nacional brasileiro, certo? Todo o país tem o seu hino. E aí eu vou colocar um pouquinho para vocês escutarem a primeira parte do nosso hino, para que a gente faça como que a gente estivesse na escola, tá certo? Então, prestem bastante atenção, escutem e respeitem bastante esse momento, como se vocês estivessem vivenciando ele na escola. Pronto. Escutaram o hino do nosso país? É lindo, né? O hino nacional brasileiro. E aí nós vamos agora para a nossa atividade, certo? Para
nossas explicações. O dia que nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil é dia 7 de setembro. Então, a data, tá certo? A data é dia 7 de setembro. Nós comemoramos a independência do nosso país. E vocês sabem quem foi que proclamou a independência? Foi esse homem aí. Será que vocês sabem como é o nome dele? Ele se chamava, né? Dom Pedro I, certo? E ele foi quem proclamou o nosso país independente, certo? Ele quem proclamou a independência. E aí nós vamos conhecer a história da independência durante toda essa semana, como a tia já falou, tá certo? E aí nós vamos ver onde foi que ele proclamou a independência. Onde foi que aconteceu? A independência do Brasil, ela aconteceu às margens do rio Ipiranga. Vocês estão vendo aí essa imagem? Tem vários homens, né? Nos cavalos, eram os soldados, certo? Que acompanhavam Dom Pedro I. E aí ele é esse que está bem no meio, que está com a espada para cima. Ele foi quem proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. Talvez não dê para vocês verem, mas do lado, bem por trás, tem aquela águazinha azul. Acho que dá para vocês verem aí, certo? E aí Dom Pedro, ele proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, certo? Prestem bastante atenção nesse nome, Rio Ipiranga. E aí nós vamos observar algumas palavras aqui. Bandeira, Pedro, setembro, pátria e Ipiranga. Como vocês sabem, nós estamos estudando, né, a letra R nas palavras. E estamos estudando a letra R entre vogais, não é isso? Em quais das palavras aparecem a letra R entre vogais? Eu vejo aí na palavra bandeira, né? Na palavra Ipiranga. E nas outras palavras, Pedro, setembro e pátria, ela está entre consoante e vogal. Se vocês observarem e falarem essa palavra bandeira, Pedro, vejam que o som é diferente, certo? Quando ela está entre consoante e vogais, ela emite um som diferente. Pedro, bandeira, Ipiranga, é diferente, não é? Pátria. E agora, nós vamos, a partir da página 97 do livro de vocês, nós vamos estudar palavras com RR. Nós já estudamos palavras com R, né? Entre vogais, R no inicial das palavras. Agora, nós vamos ver palavras com RR, certo? Ou seja, com 2 R's. Porque se vocês observaram nas atividades anteriores, apareciam algumas palavras com 2 R nela, não é isso? Eu quero que vocês observem essas duas imagens que tem aí, certo? A primeira imagem que eu selecionei foi essa imagem onde tem a bandeira do Brasil, onde tem um globo, né? Com a bandeira do Brasil e uma coroa em cima dele, certo? Essas duas palavras, coroa e Brasil, vamos ver como é que elas se escrevem. Vocês acham que é com um R só ou com 2 R's? Vamos primeiro para a palavra coroa, certo? E por que eu escolhi essas palavras e essas imagens? Porque tem tudo a ver com um assunto que nós estamos vendo, que é a Semana da Pátria, né? Quem era que usava a coroa? Dom Pedro I, ele era um príncipe, certo?
Então, todo príncipe usa uma coroa, certo? E aí ele era o representante do nosso país, do Brasil, certo? Vamos ver a palavra coroa, como é que se escreve. Olha aí a palavra coroa. Se escreve apenas com um R só, né? No meio das vogais. E a palavra Brasil, vamos ver como é que se escreve? Olha aí a palavra Brasil, certo? É entre consoantes, né? O R, ele tá entre as consoantes. E aí esse som fica diferente, ó. Coroa e Brasil. Vejam que o som é diferente, certo? E aí, um príncipe, ele vive onde? Em um castelo, né? E todo castelo tem uma torre, certo? A palavra torre, vejam que é diferente de coroa. Olha o som, coroa e torre. O som do R é diferente, ou seja, eu vou usar dois R's e não um R só, certo? Vamos ver como é que se escreve aí a palavra torre. Olha aí ela. Torre começa com T e ela apresenta dois R's na palavra. E vejam que a diferença do som, certo? Torre, serrote, ferradura. Então, vejam que é diferente o som da palavra. Já com um R só, ó, rio, coroa, rei, deixa eu ver o que mais. Então, vão me dizendo aí palavras, tá certo? E aí, nós vamos fazer atividades, né, no nosso livro. Vocês vão finalizar as atividades com um R entre vogais, que é na página 95 e na página 96. E vocês vão fazer as atividades do livro na página 98 até a página 100, que é são palavras com dois R's, tá certo? E na atividade 1, nós vamos descobrir essas palavras aí, ó. E aí, vocês vão completar se é com um R só ou com dois R's. Vocês vão descobrir quais são as palavras e vão completar aí o espaço, tá certo? Façam essa atividade no caderno